Deus. Boa noite, igreja, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Vamos nos colocar de pé. Eu acredito que está todo mundo aqui feliz com Deus, né? O terceiro elo dessa campanha poderosa, os 7 mergulhos de Naamã. Hoje nós estamos no terceiro mergulho, e como o pastor disse, por que será que ele teve que passar por 7 mergulhos? Um seria o suficiente pelo poder de Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas ele teve que passar por um processo. E quando você entrou nessa campanha, eu acredito que você também entrou sabendo que você ia passar por um processo, para que você pudesse receber a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus, amém? Eu não vou ler a palavra toda, irmãos, porque nós já lemos aqui no livro, William leu no primeiro ela não estava aqui, eu fui dar abertura na campanha na igreja do pastor Dirceu. Na semana passada a pastora Kézia também esteve dando abertura, e eu vou trazer para vocês só a parte do finalzinho aqui, amém? Mas nós vamos estar lendo um pedaço. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, porque se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Rafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesses dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, Senhor, dessa campanha poderosa sobre os mergulhos, Senhor, de Naamã. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, diminuir o meu eu, e que a tua glória venha, Pai, prevalecer neste lugar. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar com a tua igreja, a trazer, Senhor, a palavra de cura, de libertação, de vitória, e que a tua igreja esteja, Senhor, com o coração aberto para receber, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Eu te peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Quando o pastor realizou aqui uma reunião sobre essa campanha, eu pedi a Deus que o Senhor tocasse o coração do pastor e me colocasse, me desse a autoridade sobre algum dos elos. Porque eu já sabia, ele já tinha me chamado para pregar. Então ele pediu para eu escolher. Eu falei: não, o que for de Deus o Senhor vai passar. E o Senhor passou, através da vida dele, sobre o esforço, né? Então hoje é o mergulho do esforço. E quando eu lia, estudava, me preparava, porque durante esses dias que antecederam o início da campanha, eu tive muitas oportunidades de estar lendo, estudando e ouvindo até ministrações que falaram sobre Naamã. Deus preparou tudo. E eu vejo assim que o esforço, na verdade, é uma verdadeira conversão. Quando eu estudava e pedia a Deus uma palavra que tivesse uma ligação com a palavra de Naamã, porque não é porque a campanha dos 7 mergulhos que nós temos que pregar exatamente todas as vezes a palavra de Naamã. E o Senhor falava ao meu coração sobre a mulher do fluxo de sangue. Então eu comecei a ver de uma forma diferente o que Deus falava através da mulher que foi curada do fluxo de sangue. E eu passei a entender que a lepra que existia na vida de Naamã era também uma lepra que existia na vida daquela mulher. Ambos, a Bíblia cita o nome de Naamã. A Bíblia não cita o nome da mulher do fluxo de sangue. Mas ambos gastaram muito dinheiro, gastaram talvez uma fortuna para receber essa cura. Ambos tinham que ficar marginalizados da sociedade, separados. Ambos tinham que ficar isolados.
Embora ela ocupasse uma posição e ele outra, e um a gente fica sabendo no Velho Testamento e outro no Novo Testamento, eu vejo que ambos tinham um problema que só Deus podia resolver, que aos olhos humanos e para medicina era impossível. Naamã, eu acredito que já tinha visitado muitos médicos. Naamã era um homem importante, um oficial do exército da Síria. Ele tinha um exército à disposição dele. Ele era, acredito que um homem imponente. Eu acredito que ele usava uma capa bonita, cheia de divisas, importante. E talvez por essa importância, pela valiosa importância dele, ele não era tão marginalizado. Porque ele se cobria, talvez, até o pescoço para que as pessoas não vissem a lepra que ele carregava no corpo. E eu não tinha muita noção exatamente do que é exatamente mesmo uma lepra. Então eu fui estudar sobre a lepra. E eu descobri que a lepra é uma doença degenerativa. É uma doença que começa com furúnculos, chagas, feridas. Mas com o passar do tempo, vai apodrecendo as partes do corpo. Os cílios caem, o nariz escorre, literalmente ele desmancha, as gengivas se contraem e os dentes acabam desaparecendo, a orelha vai caindo, os dedos apodrecem e caem. Então nós estamos falando de algo que na vida daquele homem, com certeza, trazia para ele não só um importuno. Não era como o esporão que eu carrego aqui no pé, o espinho da minha carne. Era uma lepra, era visível, era algo que cheirava mal. Eu tive a oportunidade de ouvir um testemunho, meu esposo estava comigo, ele deve se lembrar disso, de uma levita que testificou que aos 4 anos de idade ela foi curada de lepra. Ela disse que ela tinha feridas por todo o corpo, que ela vomitava sangue, porque a lepra não era só por fora, era por dentro. Ela falou que a mãe dela tinha que cobri-la diariamente com fraldinhas de tecido, mesmo que tivesse calor, para que os mosquitos não sentassem ali, não criasse bicho. Então aquilo, irmão, e foi depois, pastor, que o senhor me chamou para pregar. Eu tive a oportunidade de ouvir sobre isso. E eu fiquei assim, olhando para a vida daquela menina e olhando para a história de Naamã. Um servo do Senhor chegou para a mãe dessa menina e disse assim para ela: hoje você vai chegar na tua casa, você vai fazer uma mamadeira e vai dar um leite para tua filha. Ela não podia tomar leite. E a fé daquela mulher, da mãe daquela criança, teve que entrar em ação. Porque ou ela dava o leite e matava a criança com alergia à lactose, que foi contraída com essa questão dessa lepra, ou então ela sabia que ia curar. Ela tinha que fazer, ou não fazer. E essa mulher, assim como essa escrava foi usada lá na casa de Naamã para falar para a esposa dele: ai, se o meu senhor conhecesse o profeta em Samaria, que ele o curaria. Essa mulher, essa mãe dessa menina, também acreditou que existia um profeta e que o Deus usou a vida daquele profeta para falar com ela. E ela chegou em casa, fez uma mamadeira e deu para essa menina. E essa menina foi curada para a honra e glória do Senhor. E hoje ela ministra louvor maravilhosamente para a honra e glória do Senhor. Ela é magrinha, pequenininha. Foi uma leprosa no passado, mas hoje ela é limpa e pura na presença do Senhor. E eu falava com o Senhor sobre a mulher do fluxo de sangue. A palavra nos diz que essa mulher também vivia à margem da sociedade. Porque a pessoa que tinha lepra e a pessoa que tinha problema de fluxo sanguíneo também não podia. Ambas não podiam se misturar com o povo de acordo com a lei judaica, no caso do fluxo. E a lepra é porque era uma doença extremamente contagiosa. E nenhum dos dois podiam se relacionar.
Nenhum dos dois podiam ter uma vida normal. Ela com o sangramento e ele com a lepra. Acredito que Naamã morava num palácio, porque ele não era um homem qualquer, ele era um general. Ele era um homem de confiança do rei da Síria. Só que eu acredito também que este homem, por ter uma esposa, que cita aqui na Bíblia que ele tinha uma esposa, acredito que ele tinha filhos também. E eu acredito que dentro da casa dele, por ele ter essa lepra, ele tinha que ficar fora do convívio dos filhos e da esposa. Eu acredito que o casamento dele já estava destruído, porque como uma pessoa com lepra vai se relacionar intimamente com a esposa? Por baixo daquela capa, por baixo daquela roupa, existia um mau cheiro, existia feridas, existia pus, existia todo tipo de podridão que pode ter nessa doença, que eu acredito, depois que eu estudei, que acho que é a pior doença que existe na pele. E essa mulher do fluxo de sangue, sangrando 12 anos, não achei informação se essa mulher era casada e quantos anos ela tinha, e nem como o nome dela era, mas o Senhor Jesus a chamou de filha. Essa mulher, se ela fosse casada, ela também já estava com o casamento destruído, porque como uma pessoa com fluxo sanguíneo constante, hemorragia, vai se relacionar intimamente? Não tem como, irmãos. Não tem como. Mas existiu na vida deste homem, e existiu na vida dessa mulher, um chamado do Senhor. Porque quando aquela serva, que foi levada como escrava para trabalhar na casa de Naamã, foi usada por Deus ali para falar, aconteceu que algo se abriu na visão da esposa de Naamã e de Naamã. E ele decidiu fazer um trajeto até Samaria. Eu acredito que durante aquele trajeto, muita coisa passou na vida dele, na cabeça dele. Será que vai dar certo? É minha última oportunidade. Eu já gastei dinheiro com isso. Talvez um médico lá dava um unguento, um preparo de ervas, e ele ia tentando tratar ali, amenizar as dores, porque a lepra dói. E durante aquele caminho, que eu acredito que não foi um caminho curto, porque na época era tudo de carruagem, né, com cavalos. Aquele lugar devia ser muito quente, porque é o Oriente Médio. Imagine a dor que aquele homem sentia com aquela roupa quente, debaixo daquele sol escaldante, viajando. E lá em Samaria existia um profeta, e ele acreditava que aquele profeta podia resolver o problema dele. Mas quando Deus chamou esse homem, Deus não chamou para curar só da lepra na pele. Deus queria uma cura por completo. Deus queria curar de dentro para fora, porque Deus tinha um plano de salvação na vida deste homem. E Deus foi trabalhando. E precisou tirar a arrogância primeiro. Não foi, irmão William? Você pregou a humildade? Depois ele precisou obedecer, né, pastora? Mas agora ele precisava fazer um esforço. E o esforço é algo que é difícil para o ser humano fazer. Porque muitas vezes nós queremos a bênção na mão, mas não queremos dar um passo em direção ao Senhor, nos esforçarmos para conseguir aquilo que queremos. Queremos de mão beijada. E Deus nos prova para nos aprovar. Talvez se Naamã não tivesse aceitado, ou no terceiro mergulho ele tivesse desistido, talvez não tivesse essa história aqui hoje para a gente ver, ler e ouvir e saber que Deus fez um milagre na vida deste homem. Faltava o esforço, faltava este homem mergulhar de cabeça na presença de Deus, se esforçar, porque um passo de humildade ele já tinha dado. Ele já tinha tirado a capa, onde estava por baixo aquelas feridas, as chagas. O pessoal que acompanhava ele, os servos dele, acredito que aqueles homens nunca tinham visto aquele Naamã, o general deles, sem essa capa. Mas ele precisou se despir dele mesmo, de toda arrogância, se despir de toda soberba, tirar aquela capa bonita, cheia de divisas, e descer ali no Jordão.
descer no Jordão, que para ele era um rio sujo, mas talvez aquele rio fosse mais limpo do que a lepra que ele carregava no corpo dele. Oh, Jesus! E ele precisou fazer, irmãos, ele precisou se esforçar. E a mulher do fluxo de sangue também precisou se esforçar, porque ela ouviu falar que Jesus estava passando, e ela com aquele sangue escorrendo, marginalizada, ela poderia ser morta. Ela fez um esforço, ela saiu na rua, entrou no meio da multidão, para tocar as vestes do Senhor. E nós hoje? E nós hoje? Talvez a gente venha para a igreja 3 vezes por semana e acha que está fazendo muito. Oh, Jesus. E o nosso esforço para receber a nossa bênção, a nossa vitória? Nós precisamos ser limpos como Naamã. Nós precisamos ser purificados como a mulher do fluxo de sangue. Como nós vamos nos relacionar intimamente com o Senhor, com a lepra ou sangrando? Para eles terem um relacionamento completo com o Senhor, para haver salvação, para haver conversão, eles precisaram tomar uma atitude, se esforçar. Ela precisou sair se esforçando, e ele precisou descer ali, porque ele poderia ter descido uma, ter descido 2, mas quando chegou na terceira, ele falou: não vou descer mais, chega, eu não preciso disso. Mas ele tinha que descer 7 vezes. Ele tinha que mergulhar 7 vezes. Porque ali o Senhor ia trabalhar, mergulho por mergulho. O que eu quero dizer, irmãos, para você nessa noite, é que quando a mulher do fluxo de sangue e quando Naamã fizeram esse esforço, Deus se inclinou para eles. E Deus quer um esforço meu e seu também nessa campanha. Deus quer que nós façamos a nossa parte para que Ele venha fazer a dele. Não porque Deus faça troca ou barganha com alguém, mas porque Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Porque Ele conhece o meu coração e o seu coração. E Ele sabe o que você precisa e o que eu preciso. Mas Ele quer que eu e você nos esforcemos para sermos abençoados. Naamã se esforçou. A mulher do fluxo de sangue se esforçou. E lá em Josué, capítulo 1, verso 9, diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Foi ou não foi? Não é o que está na palavra de Deus? Então, irmãos, eu quero te convidar a se esforçar nessa noite, a se esforçar nessa campanha, a se esforçar todos os dias da sua vida, para estar na presença do Senhor e fazer a vontade dEle. Que nós venhamos nos limpar, nos purificar, assim como Naamã precisou se purificar, e assim como a mulher do fluxo de sangue foi purificada, para nós termos intimidade com o Pai. Como eu já disse aqui no começo da pregação, a vida íntima deles com a esposa ou com o esposo, eu acredito que não existia mais. Eu acredito que não existia mais. Porque é impossível uma pessoa leprosa se relacionar. Eu acredito que os utensílios dele, os pratos, a toalha, o lençol, a cama, era tudo separado. Ele estava marginalizado dentro da própria casa. Ele tinha que fazer um esforço, irmão. Eu não sei qual é o motivo que trouxe você a entrar nessa campanha. Mas eu acredito que hoje, nesse terceiro elo, é elo para você mergulhar de cabeça e se esforçar. Porque a palavra é de esforço. E Deus não vai falar de esforço para quem não precisa se esforçar. Eu preciso me esforçar mais. Eu acredito que você também, igreja, precisa se esforçar mais. Hoje é noite de purificação. Essa lepra vai ter que sair.
Se isso está te impedindo de receber a tua bênção, ela vai ter que cair por terra hoje, em nome de Jesus. Porque quando você chegar lá no terceiro elo, você vai mergulhar só para concretizar, você vai sair limpo e puro. Eu acredito, irmãos, num Deus e que tudo sabe. E eu acredito que Deus não trouxe você aqui nessa noite por acaso. Muitas vezes as palavras têm sido ministradas aqui pelos profetas e o orgulho deixa você preso aí no seu banco. Nunca a palavra fala com você. O orgulho deixa você preso aí. Mas eu quero te dizer nessa noite, como ministra da palavra do Senhor, que quando Naamã foi a Samaria, assim como você vê a igreja, no primeiro mergulho ele já teve que tirar a capa dele, porque Deus tinha algo para fazer. Assim como Bartimeu teve que tirar a capa dele, porque Deus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? A primeira coisa que ele fez foi lançar a capa do lado e ir lá na presença do Senhor. Hoje, irmãos, a campanha não é só para alguns, a campanha é para todos. Vocês entraram na campanha. Eu sei que tem muita gente aqui nessa igreja hoje. Eu dou glória a Deus por isso, pastor, porque tem muita vida aqui hoje. E eu queria chamar o Ministério de Louvor nesse momento. Queria que eles começassem a entoar o hino de Naamã, do Cibele. E que a igreja se colocasse de pé e cantasse um pedaço do hino com os olhos fechados e mentalizasse aquilo que foi pregado. Mentalizasse a cena daquele homem descendo e quebrando o orgulho dele. E que Deus venha quebrar todo o nosso orgulho nessa noite. E que você possa, a partir do momento que os pastores, os obreiros estiverem aqui já com óleo na mão para ungir vocês, que só aquele que Deus tocar, que quebrar o orgulho, que entrar ali na palavra, que entrar no coração e que quiser uma mudança e que quiser uma transformação, que quer ser limpo, que quer ser curado, que quer ser restaurado, só você que quer, vem à frente.